Bom dia, gente linda! Bom dia! Tudo bem com você? Hoje, na nossa live da performance, a gente vai falar sobre algo que pode mudar completamente o rumo do teu 2026. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a clareza mental. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando aqui. Bom dia, bom dia. Quem tá chegando aqui me manda um bom dia, porque hoje, gente, vou falar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é assim fundamental. Você não chega em lugar nenhum se você não tiver clareza, da onde você quer chegar, se você não tiver uma rota, se você não tiver uma direção. Bom dia, Irene, bom dia, Sheila, bom dia, Elisângela, bom dia! Segundou, gente! Como é que a semana começa aí pra vocês? Vocês começam animadas ou vocês precisam de uma dose de energia aqui comigo pra vocês se animarem? Gente, muito bom, né? Bom dia, Cristina. Bom dia. Hoje, gente, eu quero saber de vocês, se vocês têm claro, certo, tão certo quanto respirar, para onde vocês estão indo. Para onde vocês estão indo? Dia a dia, momento a momento, porque a clareza nas nossas decisões, ela faz com que a clareza do para onde a gente está indo, ela faz com que as nossas decisões sejam mais fáceis de serem tomadas. Vocês acreditam nisso? Então, quando você tem clareza da onde você quer chegar, quando você tem clareza do para onde você está indo, fica muito mais fácil você tomar decisões. Por exemplo, eu decidi que esse ano eu vou fazer o meu negócio dar certo. Para o meu negócio dar certo, eu preciso investir nele, eu preciso investir em mim, no meu autoconhecimento, eu preciso investir em formação, eu preciso investir em marketing. Então eu vou sair comprando blusinha por aí? Eu vou sair gastando dinheiro à toa, esbanjando? Não vou. Então, eu quero começar te trazendo justamente isso. A minha empresa esse ano está fazendo 10 anos de empresa. E há 10 anos atrás, eu saí de um trabalho, na verdade, um pouquinho mais de 10 anos, em 2013, eu saí de um trabalho onde eu ganhava R$1.200. Ganhava R$1.200 e eu decidi que aquilo tinha que mudar, porque não dava mais para mim ficar ganhando R$1.200. R$1.200 eu pagava 550 da prestação da minha casa e o restante mal dava para mim sobreviver. Não dava para mim fazer as viagens que eu queria, não dava para fazer as coisas que eu tinha vontade com R$1.200. Então eu decidi que algo precisava mudar. Eu saí do trabalho onde eu estava em 2013 e 2014 e 2015 eu só estudei. Eu continuei ganhando mais ou menos o mesmo valor, mas com um pouco mais de liberdade. Por quê? Porque eu era autônoma. Eu trabalhava como autônoma nessa época. Trabalhava como autônoma, já estava começando a dar as minhas primeiras palestras, já estava começando, a empreender de fato. Nessa época eu também vendia Avon, vendia Natura, vendia o que eu sabia que vendendo eu ia ganhar dinheiro. E a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei um processo de economia drástico comigo. Em 2016, quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu tinha muito medo de não conseguir pagar os impostos. Eu tinha essa angústia de, será que eu vou conseguir pagar os meus impostos? Será que eu vou conseguir pagar a contadora, que era minha amiga? Será que eu vou conseguir pagar tudo que eu preciso pagar aqui? Ser empresário é um grande desafio. E mesmo que eu comecei como MEI, ainda assim eu tinha as minhas obrigações. Então foi aí que eu comecei um processo de economia. Minhas amigas me convidavam para sair, eu observava. Isso aqui tem a ver com a realidade que eu quero?
tem a ver com as decisões que eu decidi, né? Tem a ver com o lugar que eu quero chegar, tem a ver com a direção ou para onde eu tô indo. E eu passei mais ou menos um ano e meio sem comprar uma calcinha, sem comprar uma roupa, sem comprar nada. Tudo ia para o quê? Para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento. E aí a pessoa que ganhava R$1.000, R$1.200, daqui a pouco estava conseguindo juntar 5.000 para ir para um evento. Estava conseguindo juntar 7.000, coisa que antes eu não conseguia. Eu tinha dificuldade. Então eu comecei a perceber que ter clareza da onde eu queria chegar era o fundamental, porque senão as minhas decisões, elas eram baseadas nas emoções do momento. Então, quando eu não estava me sentindo bem, ou seja, eu estava aqui na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, no desejo, quando eu estava aqui, ó, na raiva, no orgulho, quando eu estava aqui em alguma dessas emoções, o que eu fazia? Eu gastava para mim me sentir bem, eu esbanjava, eu simplesmente não ia estudar. Ah, hoje não tô legal, não vou estudar. Não, eu precisei aprender a dominar essas emoções aqui para que elas não me dominassem, para que elas não bloqueassem a minha vida. Eu precisei aprender a me sentir bem, a me sentir com autoestima elevada, para que eu pudesse ser firme naquilo que eu queria. Então, muitas pessoas elas até falam que querem ganhar mais dinheiro, elas falam que elas querem crescer, elas falam que querem ter sucesso, só que quando você pergunta para elas quanto você quer ganhar, em quanto tempo, fazendo o quê, qual a estratégia, elas não sabem. Outro dia uma pessoa entrou em contato comigo no LinkedIn dizendo assim: Roberta, eu quero me preparar para a minha avaliação de desempenho. Grandes empresas fazem avaliação de desempenho com seus colaboradores. Tá, mas tu quer te preparar para a tua avaliação de desempenho para quê? Tu quer te preparar para a tua avaliação de desempenho porque tu queres um cargo melhor? Tu queres te preparar para a tua avaliação de desempenho porque tu queres só a nota boa lá? Tu quer um aumento? O que que é? O que que é que tu queres? Ó, Sheila aí, é o que eu preciso ter. O que é preciso ter claro? Primeiro, a gente precisa ter claro o que a gente quer. Acho que é o primeiro ponto. O que eu quero de fato? Eu quero ganhar tanto por mês? Eu quero ser reconhecida? Eu quero... O que é que você quer de fato? O que você quer? O que você quer? Por exemplo, esse ano eu tenho uma meta financeira. Só que essa meta financeira ela tem um propósito. Então, dinheiro por dinheiro, o cérebro não sabe o que é. Mas quando você coloca um propósito nisso, aí sim o teu cérebro começa a de fato trabalhar para isso. Só que aí, quando você não tem a clareza, você não consegue enxergar oportunidades e possibilidades, porque você não tem clareza de para onde você está indo. É como se a gente tivesse um sistema dentro da gente, a gente tem mesmo, um sistema reticular ativador. Esse sistema, o cérebro ele funciona como um filtro de atenção, a gente não enxerga toda a realidade que está acontecendo. A gente não enxerga a realidade como ela é. Você sai na rua, você só enxerga o que você quer enxergar. Você não enxerga toda a rua, as pessoas, você não repara em tudo. Você só repara naquilo que você quer reparar. E geralmente é naquilo que é mais conhecido para o teu cérebro. Você repara nas árvores, então você repara no chão, se tem algum buraco. Você sai na rua, você não enxerga tudo que tem lá. Você só vai enxergar aquilo que teu cérebro colocou atenção. E aí, nesse processo, pensa que o cérebro recebe 11 milhões de estímulos por segundo. Só que a gente só consegue processar cerca de 40 a 50 estímulos.
Então, nesse processo, o cérebro vai focar naquilo que é realmente importante. Então, o que ele decide mostrar para você? Aquilo que ele considera importante, aquilo que você definiu como prioridade ou aquilo que você está buscando. Isso é o que ele bota atenção, é o que ele foca quando ele sai por aí, quando ele está dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você fica o tempo inteiro reparando em tudo que tem, em todos os objetos que tem? Não. Você repara naquilo que você quer reparar, naquilo que é uma prioridade, naquilo que é uma oportunidade, naquilo que está ressonante com aquilo que tem dentro de você nesse momento. E aí começa a acontecer algo curioso. Quando você começa a colocar foco em algo, quando você decide o que você realmente quer, o que acontece com você? Você começa a botar a tua atenção nisso. E botando a tua atenção nisso, você começa a enxergar mais disso. Você começa a ver mais disso. Então, por exemplo, eu decidi que eu quero realmente uma estratégia para mim faturar 50 mil por mês. E esses 50 mil, o lucro dele, eu quero comprar um carro. Qual carro você quer? Ah, eu decidi que eu quero um Volvo. Tô aqui chutando, gente. Tô chutando. Eu decidi que quero um Volvo. Então eu saio na rua e começo a enxergar o quê? Volvo. Começo a enxergar Volvo, gente. Eu começo a enxergar Volvo. Eu só olho pro Volvo. E aí o meu cérebro que já começou a criar essa sensação dentro de mim, ele vai começar a criar o quê? Uma estratégia para mim faturar 50 mil mês. Quando eu comprei meu apartamento em 2020, meu apartamento seria... Eu saí de uma parcela de R$500, minha casa, minha dívida, que era o que eu tinha, e eu fui para uma parcela de 5.500. 5.500. O que eu tive que fazer? Eu tive que sentir o apartamento que eu queria sentir. É isso que eu quero, é isso. E eu sentindo, meu cérebro começou a fazer o quê? Criar estratégias. Criar estratégias para mim ter esse valor todos os meses. Criar estratégias para quê? Para que eu conseguisse pagar e ainda pudesse viajar, e ainda pudesse aproveitar a vida, porque eu não queria abrir mão de nada disso. Então a minha pergunta para você é: o que você quer? Para que o teu cérebro comece a criar estas estratégias dentro de você. Para que o teu cérebro comece aqui fora a ver possibilidades e oportunidades para você chegar nesse lugar. Tá fazendo sentido, gente? Traz aqui pra mim. Vocês estão aí ainda? Posso continuar? Como que é sentir? Fala mais. Sentir significa eu experienciar isso que eu desejo. Então, experienciar, você pode experienciar de duas formas. Indo lá na concessionária e dirigindo o carro. Ou você pode criar dentro de você a memória. O cérebro, ele não precisa que você viva a experiência. Se você conseguir criar isso dentro de você, já é o suficiente. Por que eu te falo isso? O cérebro não diferencia a realidade da fantasia. E se ele não diferencia a realidade da fantasia... Agora que eu vi que meu óculos está torto aqui. Se ele não diferencia a realidade da fantasia, eu posso criar o que eu quiser na minha cabeça. E eu posso criar as sensações que eu quiser dentro da minha cabeça. Vocês estão entendendo? Então, o processo é muito mais de dentro para fora. Porque você pode até ir lá na agência e dirigir o carro. E ir lá na agência e dirigir o carro... Isso.
Você pode até ir lá na agência, dirigir o carro e ainda assim não sentir. Você precisa sim criar a sensação no teu cérebro. E essa sensação é o que vai ditar as regras do jogo. É essa sensação que vai fazer o teu cérebro dizer: nossa, eu tô confortável aqui, nessa nova realidade. Nossa, eu não tô em perigo aqui nessa nova realidade. Nossa, é seguro eu ter um novo carro. É seguro eu ter um novo apartamento. É seguro eu me abrir para isso. É seguro. Tu tá entendendo? É seguro. O que o teu cérebro precisa, na verdade, é da segurança de estar nesse lugar. É ele se sentir seguro com essa nova realidade, porque mesmo que é uma realidade positiva, mesmo que é uma realidade boa, ainda assim o nosso cérebro quer nos proteger do desconhecido. Quando eu comprei meu apartamento, eu fiquei uma semana ansiosa. Uma semana pensando, meu Deus, e agora? Era algo muito bom para mim. Mas era algo que se eu, Roberta, não assumisse a responsabilidade e não começasse a sentir aquilo como seguro para mim, não ia ficar. Tu tá entendendo? Não ia ficar. Então eu te digo, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de criar qualquer realidade dentro de você. Só que você precisa também alimentar. Porque essa musculatura emocional dessa nova realidade, ela precisa ser alimentada dentro de você. Se você não alimentar ela de todo santo dia, olhar para ela com intenção e fortalecer essa musculatura dentro do teu cérebro, não vai florescer, não vai prosperar. Quando eu comprei meu carro, meu pai falou o seguinte pra mim: Rô, vamos lá na agência para você dirigir esse carro. Vamos olhar esse carro. Aí eu fui lá, fiz um test drive, adorei, achei o máximo. O carro mais alto, bonito, né? Meu pai falou assim: eu vou te emprestar o dinheiro para você comprar esse carro. Eu falei: não precisa. Eu vou dar um jeito. Esse carro ficou aqui dentro de mim. Ficou dentro de mim. O universo deu um jeito desse carro chegar na minha mão. Por quê? Porque eu senti a sensação e eu fiquei alimentando ela dentro de mim. Quando eu tiver esse carro, eu vou ser tão feliz. Quando eu tiver esse carro. Quando eu tiver esse carro, eu vou viajar. Eu vou ir pra Gramado com ele. Quando eu tiver esse carro, eu vou ir viajar pra tudo quanto é lugar. Eu tinha um carro mais baixinho antes, e eu viajava, ia para tudo quanto é lugar, mas não tinha o mesmo nível de segurança. Eu queria o carro para quê? Por que você quer as coisas que você quer? Então tem 3 passos para você construir a clareza do que você quer. A primeira é o que eu quero, o que você quer. A segunda é por que você quer o que você quer. E a terceira é o que você quer sentir quando você tiver aquilo que você quer. Esse é o primeiro processo que eu faço com todos os meus clientes individualmente. Eu chego para eles e digo: o que você quer? Por que você quer isso? E o que você quer sentir? E já deixei de desejar coisas fazendo esse trabalho mínimo. De sentar, botar a bunda na cadeira e escrever sobre isso. Uma vez o meu irmão, há um tempo atrás, ele comprou uma caminhonete. E eu fiquei com inveja dele, que ele tinha comprado uma caminhonete. Onde é que já se viu? Ele comprou uma caminhonete, gente. Ele comprou uma caminhonete. E eu aqui com esse meu carro velho. Eu falei: eu quero comprar uma caminhonete também. Então fui lá, eu sentei e coloquei na ponta do lápis o que eu quero. Eu quero uma caminhonete. Por que eu quero? Por que eu quero uma caminhonete? Para mim não fazia sentido nenhum ter uma caminhonete. Comecei a identificar que era puro meu ego. Meu ego com ciúme do meu irmão. E aí, a partir daí, eu não comprei a caminhonete. Porque o que não tem propósito interno, o que não vai conectar com a tua alma, não vai chegar.
O que não conectar com a tua alma de verdade não vai chegar. Então, se você quer as coisas pro ego, não vai chegar. Vai ser difícil. Vai ser bem difícil você conquistar essas coisas. Tá fazendo sentido? Virou uma chavinha aí dentro de você? Tudo, absolutamente tudo que você deseja tem que ser para um bem maior. Não pode ser para alimentar o teu ego. Porque o ego não constrói nada. O ego não cria nada. O ego não te impulsiona para nada. O ego, ele é igual sal na comida. Você precisa ter uma pitadinha para ter o sabor. Mas se você colocar demais, você vai estragar a comida. Tá fazendo sentido, gente? Alguém se conectou aí? Vocês estão por aí, gente? Cadê vocês? Só a Irene tá aqui comigo. Ai, meu Deus, cadê vocês? Tem gente que já deve estar se arrumando pro trabalho. Cadê vocês? Quando você tem clareza do que você quer, acontecem algumas coisas no teu cérebro. Quando você tem clareza do que você quer, acontecem algumas coisas no teu cérebro. A primeira delas é que o teu cérebro ele consegue economizar energia, a energia do teu corpo. Então você toma decisões vagas, você acaba consumindo mais energia. Agora, quando você tem clareza do que você quer e de para onde você está indo, você gasta menos energia tomando decisões, você executa mais, você tem menos desgaste mental. Então, automaticamente, você consegue tomar decisões mais assertivas com menos gasto de energia. Se você gasta menos energia, o teu cérebro tem mais, sobra energia para ele ser mais estratégico contigo. Quando você tem clareza do que você quer, a dopamina, que é um neurotransmissor de motivação e de antecipação de recompensa, ela aumenta. Algumas pesquisas mostram que a dopamina ela não aumenta quando você conquista algo. Aliás, quando você conquista algo, você tem até uma ressaca depois. Ela aumenta quando você vê progresso em direção a algo que você quer. Eu me lembro, agora veio uma memória na minha cabeça. Há uns 15 anos atrás, será que 15 anos? Talvez uns 13 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro iPhone. Um dia eu sentei com meu irmão num restaurante e eu e ele a gente tava falando o seguinte: ai Beto, eu falava pra ele assim, ai Beto, agora eu tenho minha casa, meu carro e tenho meu iPhone e eu não tô feliz. Por quê? Porque a dopamina ela é gerada no caminho em direção às coisas que você quer. E não quando você conquista, especificamente. Conquistou, chegou lá. Ai, vai dar até uma ressaca. Ah, e agora? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo desejo? Qual que é o próximo foco? Qual que é a próxima meta? Então, quanto mais específico o teu objetivo, mais dopamina o teu cérebro libera, porque você começa a modelar as tuas ações para as coisas que você quer. Então, teu foco aumenta, a tua persistência aumenta, a tua energia aumenta, tudo aumenta para te levar para esse lugar. Então, você percebe que é muito mais o caminho que te deixa feliz do que a conquista em si? Terceiro ponto, o cérebro ele começa a criar mapas mentais de execução, coisas que você nem sabia como fazer, você começa a ter uma percepção de como fazer. O córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo planejamento, pela estratégia, pela tomada de decisão, quando você define algo de forma bem clara, o cérebro começa a criar
possíveis rotas para você chegar lá. Eu, Roberta, eu não sabia palestrar, eu não sabia dar aula, eu não sabia ser empresária, eu não sabia nada disso. Mas eu tinha clareza do que eu queria. E quando você vai olhar a maioria da história dos empreendedores em si, empresários, pessoas que estão lá, elas também passaram por isso. Elas tinham um desejo de ter algo, de viver uma vida, de ter uma experiência. E a partir disso, o cérebro delas começou a dar o caminho. O caminho era qual? O empreendedorismo. O caminho era vender alguma coisa. O caminho era fazer diferente. E a partir disso, essa rota foi se criando, foi se construindo. Então, quando o objetivo é vago, quando você, eu quero só ganhar mais dinheiro, eu quero só pagar as contas, isso é um objetivo vago. O cérebro, ele não cria rota nenhuma. Não cria rota nenhuma. Porque ele não tem clareza. E vou falar para vocês, a clareza é em todos os níveis, gente. É nível de relacionamento. A clareza é nível de as pessoas que tu convive. Quem são as pessoas que tu queres conviver? Quem são as pessoas que tem que estar ao teu redor? Porque eu vou falar para vocês, até relacionamento amoroso. Você começa a atrair as pessoas e você começa a perceber o que você quer e o que você não quer. E o que você não quer mais, você deixa de lado. Então, se eu não quero isso, o que eu quero? E aí você bota um foco. O que eu quero é esse tipo de gente perto de mim. Então, o que começa a acontecer? Esse tipo de gente é atraído. Esse tipo de gente vem e vem na tua direção. Você tá entendendo? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô trazendo pra vocês? Tá caindo uma ficha aí? Tá conectando? Ó, a Sheila perguntou aqui, o que acontece quando a experiência não acontece? Aquela voz diz o contrário. Aí você precisa ressignificar, perceber. Eu até recomendo para você, Sheila, você que já é sócia do clube, faz os 7 dias de autoestima, para te identificar o que você pensa sobre você, as tuas crenças, o que você se sente merecedora, porque você tem que trazer para a consciência isso. Trouxe para a consciência, você já tem poder de mudar. Então, eu trouxe para a consciência quem eu sou, o que eu penso sobre mim, qual é o meu autoconceito, né? As coisas que eu sinto que eu sou merecedora, as coisas que eu sinto que eu vou dar conta. Trouxe isso para a consciência, ok. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ganhar clareza do que eu quero. O que a Sheila realmente quer? O que a Sheila realmente quer? Ela quer se bancar, ela quer que o negócio dela cresça. Mas por que ela quer que o negócio dela cresça? O que ela quer ganhar a partir disso? Porque, gente, um dos grandes erros da maioria das empreendedoras, empresárias, das líderes, é justamente elas colocarem a ideia de, eu quero ganhar mais. Gente, o meu primeiro foco, vou contar pra vocês. Hoje tá me vindo lembranças muito antigas aí. Mas o meu primeiro foco, gente, era que eu queria ganhar 18 mil reais por mês. Esse foi o meu primeiro foco. Eu queria ganhar 18 mil reais por mês porque eu queria poder viajar a cada 2 meses. Eu queria poder trocar todo o meu guarda-roupa. Gente, vocês têm noção de que quando eu comecei eu só tinha baby look branca? Eu só tinha baby look branca no meu guarda-roupa, eu não tinha uma roupa pra mim sair. Quando eu comecei, eu não me vestia elegante, eu não me vestia como eu me visto hoje. Quando eu comecei, eu não tinha um blazer. Eu não tinha uma jaqueta jeans, eu não tinha uma calça jeans. Eu andava com calça de moletom. Vocês têm noção disso? Então, o meu primeiro foco foi, eu queria ganhar 18 mil reais. Por que eu queria? Porque eu queria trocar meu roupeiro, porque eu queria andar mais bem arrumada, porque eu queria comprar salto. Porque eu queria viajar a cada 2 meses. Isso que eu queria. E aí, eu demorei 2015, 2016, 2017, 2018, 2018 foi pela primeira vez que eu ganhei 18 mil reais no mês. 2018, ganhei 18 mil reais por mês. Tava começando a voar, meu negócio engrenar, decidi mudar para Floripa. Meu faturamento foi lá embaixo.
foi lá para 7. Mas eu me mantive firme. Lá em 2020, em junho de 2020, auge da pandemia, voltei a ganhar meus 18 mil reais por mês. Mas o que eu quero contar com essa história? O que eu quero te contar com essa história? Que lá em 2015, 2016, quando eu comecei, eu não ganhava os 18 mil reais por mês. Mas eu já viajava uma vez a cada 2 meses. Viajava, inclusive fazia uma viagem internacional por ano. Todos os anos eu fiz viagem internacional. Eu troquei todas as roupas do meu roupeiro, sem ganhar os 18 mil reais. Porque pro cérebro não importa o quanto tu quer ganhar, importa o que tu queres com esse dinheiro. Importa qual é o propósito desse dinheiro. E o cérebro vai te entregar, o universo vai te entregar, porque tu entra na frequência das coisas que você quer. Eu me lembro que em 2015, 2016 e 2017 eu estava fazendo uma viagem a cada 45 dias e não a cada 2 meses. Você tem noção disso? Porque o cérebro ele sempre vai te trazer mais, mais, mais e mais. A gente é muito limitado, a gente tem uma realidade muito limitada. 18 mil reais era muito limitado para mim. 18 mil reais na minha cabeça só dava para fazer isso, isso e isso. E eu ainda queria que sobrasse para guardar. E eu demorei para começar a guardar dinheiro. Demorei. Eu fui começar a guardar dinheiro lá em 2018, 4 anos depois. Então você começa a perceber que a nossa visão, a nossa realidade é muito limitada. E a gente precisa dizer o porquê que a gente quer as coisas que a gente quer. Se a gente continuar só querendo pagar boleto, é só isso que a gente vai ter. Agora, quando tu decidir o que tu queres além dos boletos, aí sim você vai chegar nessa realidade. Quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, eu tinha uma dívida de quase 20 mil reais, que hoje seria quase como 200 mil reais. E eu vou falar pra você, eu paguei a dívida muito rápido, mas em nenhum momento eu foquei na dívida. Eu foquei na minha viagem para Paris, que eu queria fazer em 2017. Era só isso. Eu foquei na minha viagem para Paris, para Roma, eu ia conhecer o Papa. E quando eu vi, foi acontecendo, quando eu vi, estava indo viajar. Liberaram um cartão de crédito para mim. Liberaram o cartão de crédito para mim, o meu merecimento ainda não era tanto. O que aconteceu? Comprei todas as coisas da viagem, clonaram o meu cartão de crédito. Chegou no dia para mim viajar, eu não tinha cartão para viajar. Eu não tinha cartão, porque clonaram o meu cartão. E o banco não ia dar tempo hábil para me mandar outro. Eu tive que ir com o que eu tinha. Na época não tinha cartão digital, né, que você colocava no celular. E eu fui e voltei de viagem e ainda sobrei dinheiro. Então, a nossa realidade emocional é muito limitada. A gente não se permite desejar, porque a gente não quer criar expectativa para não se frustrar. Sabe por quê? Porque a gente não cumpre com as nossas próprias expectativas com nós mesmos. No momento em que você cumprir com as suas próprias expectativas e você assumir a postura de ser a pessoa que chega nesse lugar que você quer chegar, você pode criar a expectativa que você tiver. O Adiel colocou, minha meta era ganhar X valor sem quantidade de tempo. Depois dobrei a meta e alcancei. Agora dobrei a meta novamente e estou quase chegando, mas tudo sem um propósito. E quando não tem um propósito claro, a gente faz o quê? A gente não vê a cor do dinheiro. O dinheiro simplesmente escorre nos nossos dedos. Aí a gente só fica pagando conta e o nosso cérebro fica exausto, porque tem uma máxima que diz, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então vocês percebem? E aí eu vou dizer uma outra coisa. A falta de clareza de onde você quer chegar gera em você o quê? Procrastinação, sensação de estagnação, ansiedade e dispersão. Você começa a se dispersar.
Você até ganha dinheiro, mas você gasta. Você começa com umas crenças assim de... não, eu não vou gravar esse stories porque imagina... eu não vou postar. Vou deixar pra gravar tudo num dia só. Você começa com umas crenças bobinha. Mas eu vou fazer isso. Mas eu prefiro criar todo o conteúdo num dia só. Gente, vocês veem como eu crio o conteúdo? As coisas estão acontecendo no meu dia a dia. Eu tô aqui falando com uma amiga minha, já pego conteúdo. Aqui, ó, conteúdo. Bora! Olha só esse insight que eu tive aqui agora. Eu vou compartilhar, bora, porque eu não tô inspirada todo dia para gravar conteúdo. Então, quando a inspiração vem, eu vou lá e gravo. Mas Roberta, você começa a criar essas crenças bobas. Mas eu não funciono assim. Pois é, eu também não funcionava assim. Eu era tímida. Eu não apresentava um trabalho na faculdade. Você quer chegar onde você ainda não chegou, mas não quer fazer o que você ainda não fez. Você não quer se remodelar para você ser a pessoa que chega nesse lugar, para ser a pessoa que conquista esse espaço. Tô pegando pesado com você ou tá fazendo sentido aí? Sentiu o meu tapinha de amor aí? Sentiu? Doeu? Se você é empresária ou empreendedor e ainda não faz o teu merchan no teu próprio Instagram, essa fala foi pra você. Você tá perdendo de ganhar dinheiro. Se você é líder ou se você trabalha numa empresa e você ainda não sabe qual caminho você quer dentro dessa empresa, não tem como essa empresa te dar essa possibilidade. Não tem como. Não tem como você ir para um lugar que você não pensou antes. O universo não vai simplesmente dizer: nossa, a Roberta é tão boazinha, tão gente boa, vamos levar ela pro Beto Carreiro, já que ela nunca pediu para ir pro Beto Carreiro, mas vamos levar ela pro Beto Carreiro. Eu nunca pedi para ir pro Beto Carreiro, não é o meu sonho ir pro Beto Carreiro. Talvez pra Disney, mas ainda assim nunca botei foco. Entendeu? Então, o cérebro ele não vai te levar a lugares que você não pensou antes, que você não emocentizou antes, que você não criou emoção para estar nesse lugar. Sai dessa ideia. Sai dessa ideia. E vou te dizer mais. Eu tô abrindo agora uma mentoria onde eu vou falar sobre isso. Uma mentoria de liderança magnética. Onde o primeiro passo para você ser um líder magnético é a clareza da onde você quer chegar. Clareza, clareza, clareza para que você tenha autodomínio. O que é o autodomínio? É você saber para onde você está indo e tudo que não for compatível com o que você quer, você poder eliminar. Você poder deixar de lado. Faz sentido? Você poder, deixa pra lá. Não vai rolar. Trazer um exemplo bem simples aqui. Muitas pessoas dizem: quero crescer no meu negócio. O que é crescer no seu negócio? Quando você quer faturar? Por que você quer faturar? Quando você faturar esse valor, o que vai acontecer na tua empresa? É você ter essa clareza. Quero melhorar minha liderança, tá? O que é melhorar a tua liderança? É você poder formar outros líderes. É você poder delegar mais. O que é você realmente crescer na tua liderança? Você precisa ter clareza, clareza, clareza do que você quer e do para onde você está indo. E do propósito que tem nas coisas que você quer. Porque tudo só vai acontecer se tiver um bem maior para isso.
Senão não vai acontecer, senão vai ser difícil. Quando é só pro ego, é difícil. Difícil, difícil. 3 perguntinhas pra gente encerrar essa live. O que você quer conquistar nos próximos 12 meses? Por que isso é importante pra ti? E quem você precisa se tornar para conquistar isso? Leva essas 3 perguntinhas contigo. Leva essas 3 perguntinhas para que você possa voar em direção às coisas que você quer. O cérebro, ele não executa desejos. Ele executa intenções claras. Ele executa possibilidades. É isso que vai fazer você chegar nesse lugar que você quer. Faz sentido, gente? Essa live trouxe algum aprendizado, trouxe algum conhecimento, te fez tu despertar a partir dessas informações que você recebeu agora? Quero saber a resposta de todo mundo aqui. Todo mundo, todo mundo. Eu acredito que, de novo, meu Instagram aqui bloqueou as mensagens. Eu já não tô mais recebendo nada de vocês. Que doideira! Sempre chega no final, eu não consigo saber o feedback de vocês. Mas hoje não vou brigar com ninguém. Gente, trouxe bastante informação, bastante conhecimento. E agora tá na hora de você sentar a bunda na cadeira e você escrever. E você escreve à mão, sabe? Escreve à mão aonde eu quero chegar, o que eu quero, para onde eu tô indo. Isso é muito importante, gente. Quando você tira um tempo para você escrever, para você, sabe, tomar essa consciência, isso é lindo, isso é mágico, isso é perfeito. É você tirar um tempo para você estar presente, você com os teus desejos, você com aonde você quer chegar, você com, sabe? Isso é muito poderoso, gente. É muito poderoso mesmo. E eu quero que você desenvolva esse poder. Eu quero que você comece a ter tanta clareza do para onde você está indo, aonde você quer chegar, que nada mais te abale, nada mais tire você do foco da tua atenção, nada mais tire você dos teus desejos, do para onde você está indo. Tá certo? Eu quero desejar a você um dia incrível, eu quero desejar a você uma semana iluminada e a gente se vê aqui na próxima segunda-feira. Os sócios do Clube da Mente, a gente se vê hoje à noite. Um beijo grande, fica com Deus e até lá.